Sabe quando a gente tenta fazer uma receita de bolo sem glúten e ela simplesmente não fica fofinha como deveria? Ou aquele biscoito que se esfarela todo só de olhar para ele? Pois é, hoje nós vamos desvendar de vez esses mistérios. A ideia é transformar a confeitaria sem glúten de um desafio numa arte que todo mundo possa dominar. Para começar, é super importante entender o que a gente está substituindo, né? O glúten é basicamente a cola mágica da panificação. É ele que dá aquela elasticidade gostosa na massa do pão e a estrutura que não deixa um bolo desmoronar. Sem ele, a gente precisa montar um novo time de ingredientes para fazer esse trabalho. E o nosso time começa com as farinhas de base. Pensa nelas como o alicerce de uma casa, sabe? Elas vão ser responsáveis pela maior parte do volume e da estrutura da receita. São as verdadeiras protagonistas da nossa mistura. A primeira da nossa lista é um verdadeiro coringa, a farinha de arroz integral. O sabor dela é super neutro, o que é ótimo porque não vai roubar a cena do chocolate ou da baunilha. E do ponto de vista nutricional, ela dá um show. É cheia de fibras, ajuda na saciedade, enfim, perfeita para dar corpo a bolos, pães e tortas. Agora, vamos falar da farinha de aveia. Se as sobremesas sem glúten costumam ficar secas, a aveia é a solução. Ela tem um poder incrível de adicionar umidade, deixando tudo com uma textura bem mais macia e aconchegante. É simplesmente fantástica para cookies, muffins e aqueles bolos que pedem um toque mais úmido. Certo, então a gente já tem a nossa estrutura. Agora, vamos adicionar um pouco mais de tempero, digamos assim, com as farinhas potencializadoras. Elas não só dão um up no valor nutricional, como também trazem sabores e texturas únicos para a receita. A farinha de chia é praticamente um super alimento disfarçado. O mais legal dela é a capacidade de agir como um aglutinante. É só misturar com um pouquinho de água que ela forma um gel que pode substituir ovos em várias receitas. Uma verdadeira potência de ômega 3, fibras e proteínas. Na mesma linha da chia, a gente tem a farinha de linhaça dourada. Ela também funciona super bem como substituta de ovos e é uma fonte maravilhosa de fibras. A linhaça adiciona uma umidade sutil e ajuda a dar aquela liga na massa, sabe? Garantindo que as suas criações não se quebrem tão fácil. Ah, a farinha de amêndoas, essa traz um toque de sofisticação. Ela tem baixo carboidrato, é rica em proteínas e cria uma textura incrivelmente úmida com um sabor delicado meio amanteigado. Pensa naqueles macarons perfeitos, em bolos mais finos ou numa base de torta que derrete na boca. É o segredinho para um resultado mais premium. Bom, já temos estrutura, já temos nutrição, mas e a leveza? Como é que se consegue aquele bolo super fofinho, aerado? A resposta está aqui, nos amidos. Eles são o toque final que vai elevar a textura das receitas a outro nível. A fécula de mandioca, que a gente conhece bem como polvilho doce, é famosa por dar aquela elasticidade, aquela textura puxa-puxa do pão de queijo. Em bolos e biscoitos, ela entra para deixar tudo mais leve e aerado. É um ingrediente chave para a leveza, sem dúvida. E a fécula de batata? Bom, essa tem um poder quase mágico de reter umidade. O resultado? Um miolo incrivelmente fofo e delicado. Se o objetivo é um bolo que parece uma nuvem de tão macio, uma pequena quantidade de fécula de batata na mistura é o caminho. Então, só para deixar tudo bem claro, de um lado, as farinhas de base, como a de arroz e a de aveia, são o esqueleto. Elas dão a estrutura, o corpo da receita. Do outro lado, os amidos, como a fécula de mandioca e a de batata, são o ar, a leveza. Eles que garantem a maciez. Entender essa diferença é o verdadeiro pulo do gato. Com todas essas ferramentas em mãos, a grande questão é como combinar tudo isso. O segredo da confeitaria sem glúten não é achar uma farinha mágica, mas sim aprender a criar a sua própria mistura perfeita. E olha, é bem mais fácil do que parece. E aqui está a fórmula do sucesso. É um processo de 3 passos bem simples. Primeiro, a base. Escolha a farinha de arroz ou de aveia, por exemplo, para ser a maior parte da sua mistura. Segundo, a nutrição. Adicione um pouco de farinha de amêndoas, de chia ou de linhaça. E terceiro, a leveza. Finalize com um toque de fécula de batata ou de mandioca. É isso, simples assim. O ponto principal é que agora as ferramentas e a fórmula estão aí. Não é mais preciso ficar adivinhando ou seguindo receitas complicadíssimas.
Dá para entender a função de cada ingrediente e começar a criar com muito mais confiança. A confeitaria sem glúten se torna uma tela em branco para a gente pintar. E isso nos leva à pergunta final, né? Com todo esse conhecimento, qual vai ser a primeira cobaia? Aquele bolo de chocolate que nunca deu certo? Um pão super fofinho? Ou quem sabe um cookie perfeito, macio por dentro e crocante por fora? As possibilidades, agora, são infinitas. Se este guia ajudou de alguma forma, continue por aqui para mais dicas e compartilhe com quem também ama se aventurar na cozinha. Até a próxima!